Hoje nós vamos ter no nosso podcast, Vasos Podcast, uma entrevista extremamente interessante, principalmente para você que usa muito a comunicação, que a comunicação hoje está em tudo, né? Principalmente nas redes sociais. Nós temos hoje o privilégio de estar conversando com o Célio Martinez, que é o sócio fundador e o CEO da Converta. Célio, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu tenho certeza que a nossa conversa vai abrir a mente de muitos médicos Brasil afora. Obrigado pelo convite, obrigado. É sempre bom conscientizar cada vez mais a população, não só pelos seus atos individuais, mas seus atos em sociedade, né? Eu acho que é isso que faz a diferença no mundo atual. Como você sabe, Célio, nós somos a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Eu sempre faço uma pergunta aos nossos convidados para saber se ele tem noção o que é que o cirurgião vascular faz. Ou seja, qual é a atuação do cirurgião vascular no paciente? Eu sempre faço um paralelo para poder traduzir e varejar, sempre deixar de forma mais democrática a comunicação. Então eu vou usar o meu cenário para poder traduzir o seu. Eu entendo que nós temos que ter vias onde precisam circular a corrente sanguínea, mas de alguma forma tudo isso fornece um todo. Eu sempre digo que esse é a sua principal função. Dentro do meu negócio, o processo precisa estar fluido para que a máquina funcione. Exatamente isso. Nós trabalhamos com a encaração, a circulação é onde o cirurgião vascular faz. Sempre eu friso, nós não tratamos o coração. Quem trabalha com o coração é o cirurgião cardiovascular. O cirurgião vascular trabalha com a circulação, ou seja, os vasos do corpo todo. Eu ia pedir para você, Célio, explica rapidamente para nós como é a sua atuação da sua empresa. Como é que ela atua? Perfeito. Nós criamos a Converta no final do ano passado. A Converta é uma empresa que comercializa espaços publicitários em telas, em qualquer tipo de tela. Você tem uma tela profissional, você tem um painel de LED, você tem telas espalhadas por todo o mercado. O mercado hoje entende que a digitalização do seu ponto de venda é fundamental para poder convencer, capacitar e, quem sabe, até aculturar novos formatos de negócio. Eu uso esses espaços de telas para poder vender esse mercado. Espaços publicitários que fazem sentido para os anunciantes, para instituições que de alguma forma entendem que aquele espaço é um ponto de audiência e é um ponto de relacionamento. No dia a dia, você tem hoje a verba publicitária na TV aberta, o que antigamente você tinha dentro de um supermercado, dentro de um hospital, telas estáticas ou impressões offline, que a gente chama sempre em lonas, tudo isso. Hoje esse ponto de venda, esses espaços se tornaram digitais. Então, o que era uma única oportunidade de contato, hoje você tem uma tela que pode multiplicar em 100, 200, 300 vezes ao dia. Eu tenho observado, Célio, na verdade, eu queria te perguntar, há muito tempo, e tive, por exemplo, no elevador, uma TV lá também que mostra informações, produtos. Tem alguma coisa a ver com a sua atuação? Como é que é? Qual é a semelhança? Perfeito. O mercado começou, uma das primeiras iniciativas em relação à publicidade em telas foi da parte em elevadores. Ali se começaram os primeiros passos, entender como é que era o comportamento, qual era o tempo de visualização, quanto tempo eu estava exposto àquilo, numa jornada às vezes de 15, 20 segundos, que era o tamanho do elevador, a viagem do elevador. Nós entendemos que ali tornou a nossa grande inspiração. São formatos de 10 segundos, que a gente entende que faz sentido para você impactar a audiência, mas que se não for atrativo, não for criativo, você não tem a atenção de quem você gostaria de se comunicar. Para nós transformamos esse aprendizado num movimento onde você, dentro de um supermercado, dentro de um posto de gasolina, dentro de um hospital, dentro de uma escola, dentro de uma farmácia, todo você é audiência. Você tem interesse em saber mais sobre aquele consumidor. Consumidor que uma TV
hoje aberta, conversa no horário nobre, é o mesmo consumidor que está de manhã no supermercado, é o mesmo consumidor que está no final de semana numa farmácia, é o mesmo consumidor que está no supermercado ou num hospital. Nós entendemos da mesma forma. Transformamos o consumidor em audiência e levamos esse formato de audiência para dentro do universo do mercado de anunciantes. Isso faz a diferença no dia a dia do negócio. Eu observei que você comentou essa ação também em hospital. Perfeito. Como você vê a sua ação para os hospitais? Qual seria a ideia? Como seria o formato? Nós entendemos que o hospital você tem uma espera forçada. Numa sala de espera, num ambiente ambulatorial, você tem momentos onde você tem a atenção de alguma forma daquele paciente, daquela pessoa que está ali dentro. O paciente também é consumidor, independente do momento atual da saúde. Se é preventivo ou não, a gente entende que pode ser um momento de impacto. E aí nós utilizamos desse formato, dessa espera forçada, um momento publicitário. Então, levar uma conscientização, levar um movimento onde, de alguma forma, aquilo possa levar o anunciante a ter um momento cada vez mais próximo daquela audiência, para a gente se torne interessante. É um desafio diário de que, antigamente, nós estávamos sentados num sofá, vendo através de uma única televisão dentro do seu domicílio, hoje você tem vários formatos de comunicação. Eu, particularmente, aqui em São Paulo, capital, eu nunca vi uma situação essa que você referiu, no LED, presente em hospital. Estou falando em hospital, claro. Né? Existe já, ou vocês serão, ou são os pioneiros? Somos os primeiros a instalar esse processo dentro de hospitais, ambulatórios e consultórios médicos. Existem algumas empresas que já estão olhando para isso. Tá. Nós provocamos grandes redes para que isso aconteça e eu acho que daqui a algum tempinho vocês vão ver no mercado onde, não ferindo, não traduzindo aquele momento, não despertando, mas despertando interesse, despertando uma vontade de querer fazer algo diferente a partir de agora, aquele momento de espera onde você vê a sua senha sendo chamada, mas ao mesmo tempo você vê uma publicidade, uma conscientização, uma notícia. Quem sabe a gente não explora isso como também um espaço de audiência. É muito interessante. Eu vou colocar alguns dos pontos que eu pergunto a você. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de trabalhar ou de fazer uma ressonância magnética. Tem pânico pelo período de ressonância. E alguns locais colocam uma tela, sabe, na pessoa, e a pessoa vê um filme ou vê alguma coisa para aquele procedimento. Se nós formos falar em torno de tomografia, de ressonância magnética, ou até de pequenos procedimentos, estou falando de consultório, como também eu vi que você referiu o consultório nisso, você acha que tem um espaço também, porque o que eu vejo, já observei, são filmes, tá? Ou de música, alguma coisa que a pessoa coloca para ter uma distração durante o procedimento. Seja ele, vou dar um exemplo da nossa área, escleroterapia, sabe? Só aqueles vasinhos que tem na perna, que nós angiologistas fazemos, e você faz tanto com laser ou com esclerosante, e a pessoa, para se distrair, coloca como fosse um capacete, né? Sim. E ter essa imagem virtual. Você acha que também teria espaço para isso? Eu acho que é tudo uma tentativa de acerto. Tá. Eu acho que a gente precisa buscar o formato ideal para ser utilizado naquele momento. Não adianta colocar um filme de longa-metragem de 60, 80 minutos, porque o procedimento não leva a isso. O que você tem que adaptar o formato à ocasião. Então, se a gente tiver momentos de pílulas de 10 minutos, 5 minutos, quem sabe não seja uma oportunidade. Isso é uma boa reflexão. Quem sabe você utilizar daquele momento de espera forçada, um momento de reflexão, um momento de autoconhecimento, um momento de distração ou um momento publicitário. E olha, como você falou da TV no elevador, que demora 10 segundos, que é o tempo da viagem do elevador. Quase isso. O que você imagina agora para uma sala de espera, por exemplo? A pessoa na sala de espera, você sabe que não fica 10 segundos. Na sala de espera, às vezes, o cara fica até 1 hora, né, dependendo. Qual é a visão de vocês para o paciente? Você tem que entender primeiro quem é o perfil do seu paciente. Então, qual é o volume que você tem ali? Respeitando toda a anonimização desses dados pessoais, a gente entende o comportamento que está ali dentro. Então, assim, são pessoas de classe AB, você leva um tipo de produto. São pessoas de classe C e D, você leva outro tipo de experiência. Para todo o universo tem produto, tem anunciante.
Então, se nós entendemos que ali ele está numa região nobre, numa região de classe AB, por que não fortalecer marcas que tenham envolvimento com aquele tipo de consumidor? Você pega carros, você pega mercado de luxo, você pega mercado de viagens, você pega mercado de investimentos, você tem atratividade para esse tipo de setor. Quando você pega no setor C e D, você tem outro tipo de relevância. Você entende que também é um sonho de consumo uma viagem, mas você tem que levar de outra forma. Você tem que levar com um parcelamento maior, você tem que levar com outro tipo de atributos. Sistemas financeiros tem muita coisa interessada, você tem sistema alimentar cada vez mais voltado para isso. E quem sabe um novo formato de publicidade nesse formato. A gente entende da forma. Por exemplo, também eu imagino, por exemplo, uma coisa está no pronto-socorro, onde o paciente lá está com algum problema na hora. Está com dor, está passando mal, e outra situação quando ele está no ambulatório, que já não é uma urgência. Então, geralmente, o paciente vai fazer um controle, um diagnóstico, mas não numa urgência, ou seja, a situação psicológica do paciente é diferente. Você vê também necessidade de diferenciar o que você vai colocar nessa sala de espera do pronto-socorro ser diferente do que ocorre no paciente numa sala de emergência, quer dizer, na sala de espera, né? Perfeito. Um do ambulatório, outro numa sala de urgência. E são dois pacientes em situações de saúde diferentes. Eu acho que assim, a gente tem que respeitar muito o ambiente onde o consumidor e aquela audiência está. Se caso for um ambiente de alta periculosidade, de emergência, onde a distração vai ser inúmera, não faz sentido a gente colocar ali. Isso. Ali a atenção está voltada para o atendimento prioritário e número de chamado. Ponto. Não existe outra forma. Quando você tem uma espera forçada, onde não tem essa necessidade de urgência, ok. O que eu acho que faz sentido nesse momento é entender a curadoria para esse tipo de conteúdo. Em todos os ambientes hospitalares, ambulatoriais, hospital, consultórios, você tem que ter uma curadoria. Você tem que ter a mensagem correta naquele exato momento. Não adianta eu querer ofertar uma viagem, uma expectativa num ambiente ambulatorial, num ambiente de emergência. O cara não está olhando para aquilo, não é o momento do cara pensar naquilo. Ele pode pensar naquilo no futuro, mas não é no momento de emergência. No momento de recepção, no momento onde a gente leve uma mensagem positiva para que ele reflita e saia dali com uma vontade de consumir. Isso tudo bem, mas tem que ter um cuidado, tem que ter um zelo nessa hora. Perfeito. Deixa eu te perguntar. Vamos dar um exemplo para o nosso associado, ou colega médico, que tem o consultório dele, como você falou, e ele quer fazer esse tipo de abordagem no consultório dele para o paciente na fila de espera dele. Perfeito. Né? Lembra que é ambulatorial, o próprio consultório privado. Claro. Como é que funcionaria? A pessoa contrataria separado o LED e você faria a mídia? Como que funcionaria para que vai que o meu associado queira contratar vocês? Perfeito. O que você oferece para este consultório? Existem 3 formatos, né? Às vezes o consultório já tem a própria tela para o momento de distração. A gente transforma aquela tela no momento de audiência. Uma televisão, por exemplo. A gente adapta, coloca um equipamento para poder transformar aquilo numa conectividade de publicidade. Ponto. Certo. Eu posso fazer uma moldura, eu posso fazer uma moldura de comunicação, uma moldura de informação, uma moldura de publicidade. Certo. Isso é fácil. Tá. Ele não tem um recurso, ele não tem equipamento, a gente coloca o equipamento. Ele quer comprar o equipamento para ter uma participação maior. Existem 3 formatos: compra, locação e cogestão. Certo. Essa cogestão a gente entra como sócio dessa tela e viabiliza através disso, fazendo um revenue share, um compartilhamento de receita com aquele operador. Então, eu posso entender, por exemplo, você vai atrás do CVC, vou dar um exemplo, aquela de viagens, né? Perfeito. Aí a CVC tem interesse em fazer a divulgação dela no consultório desse colega médico. Você faz, dependendo de uma das 3 opções que ele escolheu, faz de conta que ele quis ser seu sócio, ele quis investir também. Perfeito. Você faz o contrato com a CVC e o lucro é repartido com o consultório. Perfeito. É assim que funciona? Eu sou um grande mediador dessa história. Isso. Então, o que acontece? Se você pega, por exemplo, uma agência de viagens, no caso dessa, você comentou, você pega streamings, você pega Netflix, Disney, eles querem divulgar o seu produto no dia a dia. Perfeito. Eles querem atrair novos assinantes. Por que não utilizar aquele ambiente virtual, ambiente digital, para que tenha essa publicidade? Nós intermediamos. Por exemplo, uma empresa de streaming internacional, ela não negocia com menos de 10, 15 mil telas.
Porque é muito difícil negociar ponto a ponto. Sim. Ele vai precisar de um operador, de um parceiro disso daqui. Eu trago essa verba, divido através da audiência nesse processo e faço o revenue share com isso daqui. Quanto maior o volume de inventário, quanto maior o volume publicitário, com toda a transparência, todo mundo tem acesso, todo mundo ganha. É muito interessante. Por exemplo, se o cara quiser entrar em contato com você, ele queira fazer isso, tem uma noção de... Ele quer ser o teu partner, ele quer... Meu sócio. O sócio mesmo. Você tem uma noção de quanto ele iria investir? É possível isso ou não? Não, a gente não tem uma estimativa porque depende do volume de audiência. Por exemplo, se eu tenho um espaço com alta circulação, eu preciso garantir para o mercado publicitário pelo menos 3, 4 impactos. Uma única tela faz sentido. Agora, se eu tenho um espaço maior, precisa 3, 4. Isso. Então é tudo um estudo de viabilidade e a gente viabiliza através do mercado publicitário. Ou seja, o investimento não vem do operador. Certo. Caso ele queira ter uma participação maior no resultado, ele entra com aporte. Se não, eu entro com investimento e eu faço a cogestão com eles. Eu acho que isso vai chamar muita atenção dos nossos. Sabe por quê? Tem muitos colegas vasculares, angiologistas, que hoje fizeram o seu consultório, na verdade, uma clínica com procedimentos. Eu estava até numa entrevista anterior, nós estávamos comentando com isso, que faz procedimentos cirúrgicos dentro da clínica. Então é uma área maior, em que são vários, não é só a sala de espera que tem para a consulta, é sala de espera para a consulta, sala de espera para o procedimento, é a sala de recuperação, é a sala do quarto. Então, eu acho que isso vai ter Você tem oportunidades até para os mercados, para os próprios laboratórios. O uso de vacinas. Você tem o uso, a conscientização. O uso, por exemplo, associações que buscam a conscientização daquela vertical em relação, àquela especialização em relação ao mercado. Você precisa, olha, épocas, campanhas, um exemplo, públicas, conscientização contra a dengue. O que eu faço a partir de agora? É o momento de você utilizar. Então, nós somos uma parte disso para poder apoiar essa reverberação de comunicação no momento. E o que é interessante também, que eu achei diferente, é que eu já vi nos consultórios colocar a televisão funcionando para explicar de procedimentos que são feitos, uma coisa da própria clínica. Você vem dando uma nova abertura, que é para o cliente ele ter noções de compra, né? Viagens, carros. Vamos pensar da seguinte forma. Hoje você tem uma televisão no seu consultório para poder entreter. Isso. Quanto essa emissora faz de revenue share ou compartilhamento de receita com você? Zero. Nenhuma. Zero. E você vira um ponto de contato para ele. Sim. A publicidade dele, nos intervalos, tudo isso. Você se tornou parte disso. Você se tornou um veículo de comunicação. A partir do momento que você tem uma tela e você leva o seu conteúdo, você é o veículo que você vende. Você tem o seu parte institucional, você vende toda a parte do seu negócio, você conscientiza através de vídeos institucionais, porque você tem um espaço reservado para isso, mas também você deixa espaço para o mercado publicitário. Olha, eu pelo menos aprendi bastante hoje, a conversa foi brilhante, Célio. E é eu diria, uma nova abordagem para você, colega médico, de estar utilizando também na sua clínica esta nova visão de informação, né? Não só deixar a televisão ligada ou deixar só os procedimentos que você faz em vídeo para o paciente assistir, mas também ser um veículo de informação, que é como você falou, não vai ser mais a televisão, vai ser você que será o veículo de informação. Eu aprendi bastante, fiquei até interessado. Depois eu vou conversar com você. Eu agradeço, Célio. Muito obrigado pela entrevista. Para finalizar, eu sempre faço uma pergunta. Se você vê a situação atual do nosso país e compara a foto do Oscar, nós ganhamos o Oscar agora de filme, qual seria o filme que você denominaria para a atual situação do nosso Brasil? É um filme que marca muito pela atitude do ser humano e que a gente sabe quem faz a diferença somos nós. Em busca da felicidade. Quando você entende que a própria pessoa pode buscar o seu próprio futuro, fazer a diferença por si, investindo em estudo, investindo em profissionalização, investindo em parceiros reais, leais e que entendam e que você, através de um futuro, você está trabalhando arduamente para isso, faz a diferença. Eu acredito que muito mais pela vida, muito mais pela sociedade. Faça você o seu estudo, faça você a diferença, que você vai fazer a diferença para todos. Sensacional. Muito obrigado, Célio. Foi excelente a entrevista. Obrigado. Obrigado a todos.